Agora vamos resolver algumas questões da lista de exercício. A primeira questão é: determine a equação fundamental e a equação geral da reta que, letra A, passe pelo ponto B com coordenadas x igual a menos 2 e y igual a 0, e o seu coeficiente angular igual a menos 4. Nesse exercício aqui é só seguir o exemplo dado, certo? Na lista de exercício, e aplicar aquela fórmula da equação fundamental. E para achar a equação geral da reta, é equivaler à equação a zero. Sabemos que y menos y0 é igual ao coeficiente angular vezes x menos x0. Correto? Temos que y0 é igual a 0. E x é igual a menos 2. x0 é igual a menos 2. E m é igual a menos 4. Basta substituir na fórmula agora. Y menos 0 é igual a menos 4 vezes x menos 2, ou seja, mais 2. Y menos 0 é igual a menos 4x menos 4 vezes 2, menos 8. Y será igual a menos 4x menos 8. Essa equação aqui é a equação fundamental. E a equação geral dessa reta, basta fazer que essa equação seja igual a zero. Ou seja, jogar todos os itens desse lado para o outro e fazer com que essa questão seja igual a zero. Temos menos 4 mais 4 mais 4x. O y continua positivo, né? Então, mais y. Menos 8 joga para o outro lado, mais 8. E aqui temos a equação geral. Letra B. Achar a equação geral e a equação fundamental de uma reta. Que passa pelo ponto D e pelo ponto E. Ou seja, nessa questão a gente não sabe o coeficiente angular. Sabemos o y e o x, e o y0 e o x0. Como a gente encontraria, né, esse coeficiente angular? Temos que o coeficiente angular, isso já foi dado anteriormente, ok? É igual ao x, y, ok?
e x0, y0. Então, y0, y é igual a menos 9, menos y0, dividido por menos 3, menos 0. M é igual a menos 9 menos 6, menos 15. Menos 3 menos 0, menos 3. Menos 15 dividido por menos 3 é igual a 5. Logo, o coeficiente angular dessa questão é igual a 5. Agora basta substituir na fórmula, né? Y menos y0 é igual a 5x menos 0. Nessa questão aqui, vamos utilizar somente o ponto D. Ou seja, y menos 6 é igual a 5 vezes x menos 0. Aqui era para ser y0, desculpa. Era para ser x0. Y menos 6 é igual a 5x. 5 menos 0 é igual a 5. É igual a 0. Logo, a equação fundamental dessa reta é dada por y é igual a 5x mais 6. Aí, como ficaria a equação geral? Basta igualar essa equação a zero, ou seja, 5x aqui está positivo, joga para o outro lado negativo, menos 5x. Mais 6, menos 6. E aqui é mais y, continua igual. Agora, vamos colocar essa equação aqui em ordem, né? E multiplicar ela por menos 1. Temos que menos 5 igual a 5x. Y é dividido... Y vezes menos 1 é igual a menos y. Menos 6 vezes menos 1 é igual a 6. Isso tudo é igual a 0. Logo, assim encontramos a equação geral. E aqui é a equação fundamental. Agora é a segunda questão. Sabendo-se que a reta é paralela ao eixo das ordenadas e passa pelo ponto C, com coordenadas 12 e 4. Define a equação da reta. Eixo das ordenadas. É igual ao eixo Y. E uma reta que é paralela ao eixo Y tem y igual a y0. Logo, y0 será igual ao y de C, o x de C. Então, terceira questão. A equação da reta que passa por A e apresenta coeficiente angular dado, né? A primeira questão possui coeficiente angular igual a 1/3, né?
e o ponto A tem coordenadas meio e 3. Temos que vou botar aqui embaixo, que fica mais fácil de vocês visualizarem. Y menos 3 é igual a 1/3 vezes x menos 1/2. Como dito, né, na aula, esse 3 aqui vai para o outro lado multiplicando, fica 3y menos 3 igual a 1 vezes x menos 1/2. Tudo bem? Multiplicando esse lado, temos 3y menos 9. E desse lado, x menos meio. Para essa equação aqui não ficar com esse 2 embaixo, nós podemos multiplicar ela por 2. Nisso teríamos 6y menos 18, correto? Igual a x menos 1. E como ficaria a equação geral? Se jogarmos o x para o outro lado, o x ficaria negativo. Ou seja, a gente pode multiplicar por menos 1. Temos que x jogado para o outro lado é igual a menos x vezes 1, ficaria x, igual a, menos 6y, mais 18. Esse menos 1, jogando por esse lado, ficaria mais 1, vezes o menos 1, menos, continua como menos 1, igual a 0. Temos que x menos 6y, 18 menos 1, mais 17, é igual a 0. E assim, a gente obtém a equação geral dessa reta solicitada. A questão número 4, né? A equação geral da reta R representada a seguir. A gente não sabe qual é o valor do ângulo alfa, porém a gente sabe que 135 graus mais alfa, como está aqui embaixo, né? É igual a 180. Logo, alfa será igual a 180 menos 135 graus. Alfa será igual a 45 graus. E a questão fala que M é igual a tangente de alfa. Como já visto anteriormente, a tangente de alfa é igual a 1. Agora basta aplicar a fórmula da equação fundamental primeiro, né? Esse ponto aqui é o ponto H, ok? Temos que H tem coordenadas 5 e 2. Agora basta substituir na fórmula. Y menos y0 é igual a 1 vezes x menos x0. Então, y menos 2, né? É igual a 1 vezes x menos 5.
Aqui para facilitar, né? Y menos 2 é igual a x menos 5. Jogo esse 2 para lá para achar a equação primeiro fundamental. Y é igual a x menos 5 mais 2. Temos que y é igual a x menos 3. Aí, como ficaria a equação geral dessa reta? A gente jogaria tudo que está desse lado para esse, né? E igualaria essa equação a zero. Temos que y menos... Vou fazer primeiro assim, depois eu vou organizar. X mais 3 é igual a zero. Diretamente a gente multiplica, né, por menos 1 e coloca em ordem. Menos x, x. Y menos y. 3 menos 3 é igual a zero. A última questão é uma questão de uma prova da FAAP. A equação geral da reta R, que passa pelos pontos D, com inclinação de 60 graus é. Toda vez que a equação... que a questão, no caso, né, te dê uma certa inclinação, basta você calcular a tangente dessa inclinação, ou seja, nesse caso aqui, a tangente de 60. A tangente de 60 graus, ela é igual a raiz de 3. Basta usar m como raiz de 3. A gente tem o dado, né, de um ponto, então basta substituir na fórmula. Y menos y0 é igual a raiz de 3 vezes x menos x0. Y menos... Quem é y0? É menos 2. No caso aqui vai ficar mais 2, né? Menos com menos dá mais. Vezes raiz de 3 vezes x. E quem seria x0? x0 é igual a 3. Então, aqui ficaria menos 3. Primeiro, vamos fazer a equação fundamental. Porque fica mais fácil para chegar na equação geral, né? Y mais 2 é igual a raiz de 3x menos 3 raiz de 3, beleza? Aí, como ficaria a equação fundamental? Y é igual a raiz de 3 menos 3 raiz de 3 menos 2. Aí, aqui a gente teria que fazer um esqueminha, né? Ou poderíamos deixar assim. Aqui teríamos a equação fundamental. E como ficaria a equação geral? A gente pode observar essa equação aqui. O x aqui, o raiz de 3x, ficaria negativo se a gente jogasse para o outro lado. A gente pega essa equação, temos que x mais 2 é igual a raiz de 3x menos 3 raiz de 3, né? E a gente multiplica ela por menos 1. Igual a zero, claro. Temos que raiz de 3x... Vamos fazer por parte primeiro, né? A gente cancela esse menos 1 aqui e vamos jogar tudo para o outro lado. Fica menos raiz de 3x menos y mais mais 3 raiz de 3 e mais 2, igual a zero. Agora sim, temos uma semi-equação geral da reta. Agora a gente multiplica esse aqui por menos 1. Fica
raiz de 3x menos y menos 3 raiz de 3 menos 2 igual a 0. E qual seria a resposta daqui, né? Nessa ordem, nessa questão aqui, o 2 está na frente. E observando as opções dadas, temos que a resposta correta é a letra B. Raiz de 3x menos y menos 2 e menos 3 raiz de 3 igual a 0.